Não, e sem querer te cortar, porque tem algo interessante que complementa isso, que é a história de vocês com os seus filhos, né? Porque assim, às vezes, e tem muita gente perguntando isso aqui, tipo, como é que você faz isso com filhos? Como é que você insere os filhos nisso? Né? E a gente tá falando de uma família que tem 3 crianças, né? Tipo, o Ben tem quanto? 10 anos? 8 anos. Então é 8, 6 e 1 ano. Então, tipo assim, na mente da pessoa, tipo, pô, impossível. Mas eu lembro também de vezes que você pegava o Ben e o Joseph e ia de trem pra igreja, né? Sim. Então, assim, como é que então se desenvolve uma família, sabe? Uma casa nisso? Eu tô misturando a pergunta pra vocês entenderem que, tipo assim, existe uma realidade que a galera acha extremamente difícil isso envolver família, criança. Eu vou te falar, tô com filho pequeno agora, parece que todo mundo acha que o fato de você ter filho te desabilita de estar no ministério, sabe? Eu vi meus pais, assim, numa outra geração, com menos recurso até, ou também nessa trazendo a gente, Danilo, no colo, andava até a igreja. Eu queria que vocês trouxessem essa perspectiva de hoje, nesse tempo, né, sabe? Como criar essas crianças, né, diante do Senhor e no ministério e tudo mais. Primeiramente, eu vou logo falar sobre isso. Você não vai conseguir fazer isso sem estar numa igreja. Sim. E sem ter estar recebendo uma cobertura, uma paternidade espiritual. Seja você de qual igreja que você tiver a direção de Deus para você estar. Nós pregamos sobre isso aqui. Cara, você precisa desse ambiente. Você não vai conseguir fazer isso em casa, sozinho, permanecendo, sendo guiado Não. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa estar inserido. Nós entendemos, assim como nós recebemos assim dos nossos pastores, né? E a gente sempre vai mencionar isso, né? Você não existe o ministério do pastor Digão, não existe o ministério da pastora Vivi, não. Existe a nossa família junto, né? Deus deu uma palavra para as nossas famílias, para as nossas casas. Então, acho que a primeira coisa, por mais limitados que nós somos, né? Que a gente tem falha, a gente tem desafios como pais. Não é fácil, mas é o senso de pertencimento. Em que sentido? Seus filhos precisam se sentir pertencentes a essa realidade. Sim. E aí é nesse momento que você fazer parte de uma casa espiritual, de um lar espiritual, isso reforça isso dentro do coração dos seus filhos. A outra coisa, né? E essa é uma parte de todo um contexto. A outra coisa é o seguinte: não tem como você fazer do seu filho ou da sua filha um homem da palavra, um homem de oração, ou seja o que for, se você não se tornar. Sim. Sabe? Exemplo, né? Eles precisam, eles não vão, muitas das vezes, absorver pelo que você está falando para eles, mas pela sua necessidade de buscar aquilo. E eles estão vendo isso, sabe? Eu consigo lembrar de coisas que eu vivi com meu pai, que meu pai não falou para me fazer isso. Mas eu me lembro que, assim, de noite, eu sempre conto essa história. Eu me lembro, cara, que meu pai, ele chegava cansado do trabalho e ele, todas as noites, ele era quase que um mantra. Ele tem essa prática até os dias de hoje. Ele não ia dormir se ele não sentasse na sala e ele botasse uma coberta em volta dele, ajoelhasse na sala e lesse as escrituras. Meu pai fazia isso, cara, todos os dias. E eu vendo meu pai fazer isso, eu comecei a fazer isso. Eu me lembro que eu peguei uma Bíblia na época que eu nem entendia o que estava escrito ali. Imagina, você lendo lá capítulo 1 de Crônicas. Você lendo uma genealogia dentro da Bíblia. Cara, mas eu abri ali aquilo ali e eu ficava fazendo aquilo porque eu estava imitando meu pai. Você está entendendo? Porque eu estava imitando ele, eu estava vendo ele.
com o tempo ele percebeu que eu tinha dificuldade de entender a Bíblia que nós temos. Ele me deu uma Bíblia para criança. Cara, eu vou falar assim, eu destruí aquela Bíblia no sentido assim, eu li aquela Bíblia todos os dias, porque estava dentro da minha linguagem. Eu lia de trás para frente, tanto que quando chegava nessas disputas de EBD, tinha aquela competição menina e menina. Quem vai falar os 66 livros da Bíblia? E, pô, tinha eu e um amigo meu que a gente saía na frente, na vantagem, porque conhecia todos os livros. Mas é porque você é bom? Não, não é isso. Isso nasceu nesse lugar de testemunho. Você tá entendendo? Eu tava testemunhando o que meu pai tava fazendo. Sim. Então, assim, a melhor maneira de o teu filho ou tua filha absorver isso é ele fazer isso junto contigo, que foi o caso de vocês, exemplo, foi o caso de todos nós. Isso aqui já foi falado aqui. É eles testemunhar. A gente tem muito fracasso com relação a essas dinâmicas dentro da casa, porque o pai quer que o filho ore, quer que a filha se torne alguém de oração ou alguém da palavra, mas não prioriza isso. Então, assim, teu filho vai olhar e vai falar, cara, não é, ele não vai guardar muitas vezes o que você tá falando para ele. Eu falando pro Benjamin, cara, você precisa orar, você precisa fazer isso. Isso pode até representar um impacto na vida dele, mas eu tenho certeza que isso impacta quando ele vê. Uma coisa que aconteceu recentemente agora é que eu tenho uma dinâmica para ler um livro, eu não consigo ler um livro rápido. Porque eu pego esse livro que eu estou lendo e eu leio digitando ou escrevendo, como se eu estivesse escrevendo um outro livro, mas é para mim memorizar, entendeu? Então eu vou nas escrituras, eu pego aquilo e tal. Aí o Benjamin pegou e falou assim, outro dia ele pegou o tablet, né? Aí ele olhou assim, o que tava ali, ele, o que você tá fazendo? Ele, não, eu tô lendo um livro, tô estudando e eu tô escrevendo. Aí ele falou assim, caramba, pai, mas você já escreveu isso tudo? Aí ele falou, pô, legal, quero fazer isso. E assim, ele tá desenvolvendo a leitura dele. Gente, eu não mandei ele fazer isso. Ele começou a pegar uma Bíblia pequenininha, dessas que dão aqui pro evangelismo, e ele começou a ler. E ele lê palavra por palavra, sabe? E a gente não mandou ele fazer. Mas eu tenho certeza que assim como eu vi do meu pai, assim como eu testemunhei do teu pai, dos nossos pastores, começaram a fazer muito da caminhada, do testemunho. Então acho que esse é um primeiro passo. Sim. Você precisa estar lá. Isso. E assim, o Rodrigo até estava falando sobre a questão da vida congregacional, né? É saber que, assim, como ele falou, você não tem um ministério sozinho, seus filhos fazem parte. A gente tem fotos, né, das crianças, assim, pequenininhas, assim, na sala de oração. Eu lembro que lá na Cerqueira Daltro, lembra, né, naquela sala em cima? Sim, sim. E aí tinha um tapete na frente, assim, então eu lembro Benjamin, Joseph, muito pequenininho, Eloá, outras crianças também, assim, deitadas ali, dormindo, enquanto a gente estava lá, um no carrom, como elas dormiam, eu não sei. Um no carrom, porque era bem cedo, outro ministrando, e outros orando, intercedendo. As crianças crescendo naquela realidade. Às vezes a gente acha que elas não estão observando, mas inúmeras vezes, o Benjamin, quando está ali no culto, né, que ele não vai para a salinha, que ele está ali na palavra, e ele, às vezes ele chega em casa e fala assim, mãe, o pastor falou isso, o que é isso? Me explica isso. Então eu percebo o quanto elas estão absorvendo tudo. Sim. Então seja numa vigília, seja num tempo de oração, seja num culto, seja onde for, numa sala de oração, traga, né, as crianças para a sala de oração. Elas estão absorvendo isso, elas estão observando, elas estão aprendendo. Então envolva elas nessa realidade. E em casa, assim, se eu disser assim, por exemplo, como é que eu faço para ter o meu tempo com Deus? Eu já falei, né? Seja criativo, ora ao Senhor para te dar a direção que vai funcionar para você. Mas para eles orarem com a gente tem um tempo, né, na semana que é separado para eles orar, para a gente ter um tempo. E assim, e é legal
Porque às vezes, o Joseph, ele é mais aquele da música, né? Então, às vezes eu falo assim, Joseph, separa as músicas que você vai cantar hoje. E, gente, é aquilo, né? Barulho no violão e vai ele cantando, assim, Zoe dançando. E eu falo, Benjamin, eu sei que o Benjamin gosta mais da palavra. Eu falo, então você vai lá, separa um versículo que você vai ler. Ele só vai ler, mas ele vai lá, ele tira tempo lendo e ele relê e ele fica nervoso. Eu acho bonitinho que ele fica nervoso. E aí chega na hora, assim, a gente tem aquele tempo junto, eles participam. Outra coisa, assim, eu tava pedindo ao Senhor já há um tempo, assim, mais sabedoria, assim. A gente, longe de a gente achar que somos os pais perfeitos, é longe disso, a gente não tá querendo dizer isso. Mas a gente vai orando e pedindo ao Senhor sabedoria, sim, né? E sabedoria para corrigir, assim, como corrigir, como ensinar, né? Daqui a pouco o Benjamin tá um adolescente, o Joseph crescendo, Zoe é uma menina. E aí eu tenho, assim, o Senhor tem me dado algumas direções, assim, e teve um dia desses que a gente estava vindo no carro, né, a gente tinha ido visitar minha avó, que não está muito bem de saúde, e quando a gente estava retornando, eles vieram no carro agitados, porque eles comeram doce, e eles estavam falando demais. Eu falei, olha, cheguei em casa, a gente vai conversar. E eu vim no caminho, assim, Senhor, me dá sabedoria como corrigir. Aí chegou em casa, eles acharam que não ia acontecer nada. Eu falei, agora vamos pro quarto. E fomos pro quarto e o Peril juntos, sim. Né? Quem sabe, juntos. E o Joseph, mãe, não, mãe. O Joseph é aquele que mãe, já começa a se ele tremer, né? Ele já entra em desespero. Aí eu falei, senta aí. Aí o Senhor, me dá sabedoria aqui. E aí eu sentei na frente deles, eu falei assim, por que vocês falaram isso? Foi uma palavra feia que eles tinham falado. E eu falei, Benjamin, o que é isso? Aí ele falou assim, eu não sei o que é isso. Aí eu expliquei pra ele, o Joseph já sabia. O Joseph falou assim, é isso. Eu falei, por que você falou? E tal. Aí eu falei assim, então agora vocês vão orar. Porque assim, vocês liberaram uma palavra, vocês precisam quebrar isso, se arrepender. E foi assim, foi lindo, porque eu falei, Benjamin, você vai orar assim. Aí o Joseph, eu fui mais dura com ele, né? Aí eu falei, Joseph, o que eu vou orar, mãe? Eu falei assim, o Espírito Santo vai te mostrar, vai te falar o que você vai orar. E eu achei lindo que o Benjamin orou, né? Se arrependeu, pediu perdão, mas quando o Joseph foi orar assim, cara, ele foi muito quebrantado e ele orou chorando, Senhor, me perdoe, Senhor, eu sei que... E ele falou assim, eu sei que o diabo que fica feliz quando eu falo essas palavras, mas o Senhor não fica, Senhor, me perdoe, eu me arrependo, Senhor. E eu achei lindo, porque assim, era algo que eu estava pedindo ao Senhor, como corrigi-los, sabe? Sem ser dura demais, mas com sabedoria, sabe? Para que de alguma maneira até mesmo o coração deles viesse para fora e eles entendessem a responsabilidade daquilo ali. E de uma certa forma já inserindo a oração na vida deles, sabe? Ter esse coração quebrantado.